Boa noite, queridos irmãos da Igreja Cristã Nova Vida em Olinda, saudade de todos, vocês também que nos acompanham aí, que assistem, que Deus abençoe muito a vida de vocês, a sua família. É complicado, né? Mas temos que ter paciência, vamos esperar mais um pouco, nós estamos já vendo aí mudanças, mas vamos com calma e continuamos em casa cuidando da nossa família e intercedendo, orando uns pelos outros, clamando ao Senhor, e que nesse momento, nesses dias, nesse período, você pare para ouvir a Deus, glorificar o nome do Senhor, abençoar a sua casa, se for possível, abençoe seus vizinhos, dê atenção através das redes sociais, muitos estão já voltando para o trabalho, aproveite, esse é o momento, nós estamos aí nas mãos de Deus, estamos aguardando o que Ele fará da nossa vida daqui para frente. Tudo isso é novo, tanto no Brasil como em todo o mundo, tudo isso é novo, esse período, 3 meses já de isolamento social, e o que virá pela frente está nas mãos do nosso Deus. Mas o que importa é que nós pertencemos ao Senhor, a nossa vida está nas mãos dEle, Ele está nos guardando, nos protegendo, nos abençoando, e Ele tem a direção para a nossa vida. E o Senhor abençoe a sua vida. Vamos aproveitar esse culto para adorar o nosso Deus, vamos cantar louvores ao Senhor e ouvir a sua palavra. Eu quero iniciar lendo com você o Salmo de número 53. É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. A salvação que nós temos em Cristo Jesus. Estamos estudando o livro de Hebreus. Começamos o primeiro capítulo, estamos no segundo hoje. E fala exatamente sobre isso, sobre o amor de Jesus por cada um de nós, ao vir este mundo, ao dar a sua vida por amor para nos salvar. Salmo 53, já a profecia de Isaías falava sobre isso, sobre o Messias que iria chegar. Vamos recordar? Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Isaías está profetizando sobre Jesus, o Messias, que iria chegar. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Guarde isso aí. É o que nos fala a mensagem que nós vamos meditar. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor entregá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito.
Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 53. Fique atento aí, porque na hora da mensagem você vai ver que o que Isaías profetizou, nós vamos ver no livro de Hebreus. O autor de Hebreus falando tudo isso que Jesus já realizou por nós. Eu quero convidar você a orar no início do nosso culto aqui. Reúna a sua família em oração. Vamos agradecer ao Senhor pelo privilégio de podermos nos reunir e adorar o seu nome. Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por esse encontro, Senhor, mesmo sendo virtual. Nós estamos aqui invocando o nome de Jesus Cristo, te pedindo que nos cubra com teu sangue, que abençoes cada família que está participando, Senhor, deste culto. Senhor, a Igreja Cristã Nova Vida em Olinda, a tua igreja espalhada nessa cidade, os pastores, os líderes, pedimos a tua salvação por esta cidade, pelo Recife, abençoamos o Nordeste, o Brasil, esta nação, os pastores, os líderes, pedimos a tua misericórdia por essa nação, Senhor, que a tua igreja se levante para orar, para clamar a ti, para vermos esse país transformado. Pai querido, que o teu nome seja glorificado, recebe nosso louvor, nossa adoração, toda a honra, toda a glória seja dada a ti, Senhor. Obrigado pela paz que tem nos dado, pela saúde, pela proteção, pelo sustento. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mesmo vivendo esses dias difíceis, o Senhor está presente na nossa vida, na nossa casa. Por tudo te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós, apesar dessa situação aí, nós estamos trabalhando aqui na igreja em Olinda, e nós temos a nossa programação toda virtual, mas estamos trabalhando. Eu quero lembrar a você que na próxima terça-feira, 20 horas, nós temos a nossa reunião de oração pelo Zap. Muitos irmãos estão participando, mais ou menos uma hora e meia. Eu faço uma escala aí, convido os irmãos, mais ou menos 12 orações, e todos nós ficamos intercedemos, clamando ao nosso Deus. Toda terça, reunião de oração, 20 horas. Na quinta-feira temos nosso culto de pregação, de louvor a Deus. No sábado, 18 horas, Pedro Gabriel está com culto de adoração, de louvor e também de oração, intercedendo nesse momento tão necessário por todos. Domingo de manhã temos o culto também, onde nós temos o ensino da Palavra de Deus às 9h30. Estamos estudando a Palavra de Deus, cada livro da Bíblia. Queremos percorrer a Bíblia toda até o final de ano. E então participe do estudo bíblico. E à noite também, 19 horas, a nossa culto de pregação, de louvor, de adoração ao nosso Deus. Diariamente, 7 horas em ponto, temos os nossos devocionais. Eu convido também muitos irmãos, uns têm mais experiência, outros têm menos, mas todos são discípulos de Cristo, todos têm no seu coração uma mensagem pequena, 5 minutos, 7 horas da manhã, diariamente, de segunda a sábado, para abençoar a sua vida. O nosso concurso bíblico, 20 perguntas por semana, 10 semanas, 200 perguntas. Nós estamos correndo a Bíblia toda, aprendendo, recordando. Aproveite, peça, pode nos pedir que nós vamos mandar o link para você e você participar desse momento tão importante que é a vida de oração do cristão, e estudar, meditar, aprender mais da Palavra de Deus. Esse é o nosso trabalho que nós estamos fazendo aí, e que você aproveite aí, participe com a sua família, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus familiares. Querido, lembro também sobre a nossa fidelidade a Deus, nos dízimos e ofertas,
para a obra de Deus. Ele nos pediu e você pode fazer o depósito no banco, você tem o número da conta e qualquer dúvida, ligue para mim, nós vamos resolver isso aí, ok? O importante é permanecermos fiéis ao Senhor com aquilo que Ele nos pede. Louvado seja o nome do Senhor, que em tudo isso Ele seja glorificado, louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, a liderança, nós temos uma reunião por quinzena, estamos aí conversando a respeito dessa situação, o que estamos vivendo, o que vem pela frente, e eu louvo a Deus pela sua vida, por toda a igreja. Vamos continuar, vamos em frente, dependendo totalmente do Senhor, amém? Vamos cantar ao Senhor agora, vamos glorificar o nome do Senhor. O Felipe está nos ajudando aqui no louvor, na produção. Estamos sempre procurando melhorar, aperfeiçoar para a glória do nosso Deus. Vamos cantar Aclame ao Senhor, essa música tão conhecida, e são músicas, nós vamos cantar essa música e também a outra, Quebrantado, porque são músicas que falam exatamente da mensagem que nós vamos ouvir daqui a pouco. Então prepare o seu coração aí para adorar a Deus, para daqui a pouco ouvir o que o Senhor quer falar para nós. Cante ao Senhor com alegria, com a sua família. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas. Louvado seja o teu nome, Jesus. Meu Jesus, vamos cantar ao Senhor. Enche o seu coração de alegria e louve a Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Glória a Deus. Consolo, amigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos,
firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o teu nome, Senhor. É por isso, querido Jesus, que nós continuamos de joelhos, quebrantados diante de Ti. Porque como é maravilhoso o Teu amor, deixando a Tua glória, tornando-se homem, tornando-se servo, para viver, para sofrer, para morrer, por mim, pela vida do meu irmão, por todos aqueles que Te pertencem. Ajuda-nos, dá-nos um coração, Senhor, humilde, quebrantado diante de Ti. Olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar. Glória a Deus. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai. Obrigado, Senhor. O justo Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Louvado seja o Teu nome. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Cante com a sua família. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou. Glória a Deus. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Louvado seja o nome do Senhor. Que amor é esse? Que amor tremendo, que amor maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom adorar esse Deus, não é, queridos? E nesse momento, gostaria de convidar você para orarmos. Fazemos uma intercessão, como fazemos sempre, faz parte do nosso culto. Esse é um momento sagrado, como nós vamos orar, falar com o nosso Deus, clamar ao Senhor pela nossa família, pelos nossos amigos. Vamos orar agora? Você pode ficar sentado aí, você pode ficar de pé com a sua família, você que nos acompanha, fique à vontade, mas fale com Deus, abra a sua boca. O nosso Deus, que nos amou tanto, a ponto de dar o seu Filho Jesus, por mim e por você, Ele tem os seus ouvidos atentos, Ele estará pronto a ouvir e responder a nossa oração. Fale com o Senhor agora. Pai querido, nós queremos entregar em Tuas mãos, Senhor, neste momento a nossa vida. Queremos nos curvar diante de Ti, nos humilhar diante de Ti, reconhecendo, Senhor, que grande é o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Pai querido, pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus, tudo aquilo que não Te agrada, tudo que entristece o Teu coração. Oramos pela nossa família, pedindo a Deus que Tu possas, Senhor, neste momento, pelo Teu Espírito, visitar o nosso lar, o marido, a esposa, os filhos, os parentes, nossos familiares, nossos vizinhos e amigos, aqui, Senhor, o bairro de Jardim Atlântico, o bairro em que cada irmão está, cada cidade, Senhor, que seja visitada essa nação. Clamamos em nome de Jesus por Tua misericórdia, Senhor. Sabemos que estamos vivendo dias difíceis, dia de prova, Senhor, dia de disciplina para o Teu povo, mas também dia de juízo para este mundo, para que se volte para Ti. Tem misericórdia daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão enlutados, daqueles que estão doentes. Pedimos a Tua misericórdia, a Tua salvação, Senhor, por eles. Tem misericórdia da nossa família. Nós queremos Te louvar, Senhor, por saber que até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos protegido. Tu és o nosso refúgio. Senhor, nós confiamos em Ti. Colocamos a nossa vida no Teu altar, colocamos, Senhor, a nossa família, a nossa casa, nossos bens, Senhor, o nosso futuro, tudo Te pertence. Eu Te peço que abençoe meus irmãos, Te peço uma recuperação total pela saúde do Alcidésio, muitos outros irmãos, muitos pedidos de oração que estão sendo feitos agora. Pedimos a salvação, a cura, a libertação, em nome de Jesus. Senhor, nós repreendemos todo o laço do diabo, toda cilada do diabo, que se retire para longe da nossa casa, Senhor, da nossa família. Nos cobre com Teu sangue, guarda-nos, livra-nos de todo o mal, Senhor. Oramos, agradecidos por tudo, e abençoamos o Teu povo, Senhor, a Tua igreja. Em nome de Jesus, que todos digam amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Oh Jesus, como é bom, Senhor, estar na Tua presença, como é bom falar contigo, como é bom estar em comunhão com nossos irmãos, mesmo através das redes sociais. Estamos aí, queridos, juntos, e vamos estar sempre orando uns pelos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vamos meditar na palavra de Deus. Eu combinei com a igreja, você que está nos acompanhando, nós vamos estar pregando, ensinando, falando sobre o livro de Hebreus, durante esse período aí pela frente, aí, enquanto o Senhor nos dirigir. E hoje nós vamos para Hebreus capítulo 2. Falamos a semana passada, em Hebreus capítulo 1, que o autor aos Hebreus é desconhecido, não se sabe quem escreveu o livro de Hebreus. E também ele não aponta o destinatário. Seu destinatário, para quem essa carta? Ao mesmo tempo, nós reconhecemos que devido a essa mensagem tão profunda, tão forte do livro de Hebreus, abençoa todo o povo de Deus, toda a igreja do Senhor nesses 2.000 anos. Todos nós somos muito abençoados, porque segundo a mensagem que saiu do coração que escreveu esse livro, é uma mensagem que quer nos aprofundar em Jesus Cristo, na sua obra, na sua
redenção, no amor de Deus. Ele está chamando todos nós cristãos que amamos a Deus e tememos a Deus para viver mais para Jesus, para segui-lo de todo o nosso coração. E no capítulo 1 ele começa apresentando Jesus como Filho de Deus, aquele que é superior a tudo e a todos, aquele que criou os céus e a terra, o universo, aquele que sustenta todas as coisas, aquele que revela a Deus. Veja que o próprio Jesus disse: olha, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade, não tem meio termo, você não tem que duvidar. Naturalmente, o autor dos Hebreus ficou sabendo de muitos irmãos que saíram de Jerusalém, se espalharam, estavam duvidando na fé, muitos eram judeus cristãos, cristãos judeus, e estavam aí fazendo confusão, misturando com o judaísmo, com as ideologias e religiões e idolatria, e ele estava aqui esclarecendo: não, volte para Jesus, ele é o Filho de Deus, foi ele que o Senhor mandou, e ele é superior aos anjos, a esse universo, a tudo e a todos. Ele está assentado à destra do Pai, ele reina sobre tudo e sobre todos. Foi assim que no capítulo 1, o autor aos Hebreus, ele apresenta a Jesus Cristo, mas é interessante, hoje nós vamos ver o capítulo 2, e fala exatamente o outro lado de Jesus Cristo, que é a sua humanidade. Ele nunca deixou de ser Deus. Deus nos amou de tal maneira que traçou o seu plano eterno para nos salvar, e a sua decisão foi enviar o seu Filho, o seu primogênito, o seu único Filho perfeito. Ele nunca deixou de ser Deus, mas para realizar a salvação da minha alma, da sua, ele teria que ir à cruz, teria que morrer, então teria que tornar-se homem, servo, porque ele viveu para, como ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir, para dar a minha vida em resgate de muitos. O autor dos Hebreus, no capítulo 2, fala sobre isso. No capítulo 1, ele apresenta Jesus como Filho de Deus, o Todo-Poderoso, superior. Mas, no capítulo 2, ele apresenta Jesus como homem, porque foi assim que ele teve que humilhar-se, tornando-se o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aqui nós descobrimos tesouros preciosos, conforme falei a semana passada. Nós somos como garimpeiros. Quanto mais nós buscamos e cavamos e procuramos na palavra de Deus, mais nós vamos recebendo, enriquecendo a nossa alma, a nossa mente, a nossa vida espiritual, vamos descobrindo os tesouros de Deus que estão na sua palavra. Nós vamos ler o capítulo 2, está com a sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 2, tá? Eu quero ler com você esse capítulo e depois nós vamos meditar, deixar que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Diz assim: por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque, se a mensagem transmitida por anjos provou que a sua firmeza e toda a transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Jesus realizou, o Pai confirmou, o Espírito Santo também. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e honra, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não se lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe,
tornasse perfeito mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também, nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, Jesus, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Não aos anjos e que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Queridos irmãos, que maravilha! Esse capítulo 2 nos fala sobre a humanidade de Jesus para que ele pudesse nos salvar. Nós vamos meditar sobre isso aqui. Vamos orar. Pai querido, pedimos que o Espírito Santo agora, Senhor, use a tua palavra para salvar, para curar, libertar, edificar a tua igreja, aqueles irmãos queridos que estão participando, que estarão ouvindo esta mensagem. Eu te peço, Senhor, que fale profundamente aos nossos corações, que todos nós sejamos edificados para a glória do teu nome, para que possamos levar a outros a tua salvação, a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Queridos, vamos com calma aqui. Como eu disse para você, está aí com o capítulo 2 aberto de Hebreus 2. Aqui é como o garimpeiro, tá? Que ele vai procurando lá na areia, vai pegando uma pérola, vai guardando, pega uma pepitazinha, pega um grãozinho de ouro, vai juntando. É o que nós vamos fazer aqui. No versículo 1, o autor ao Hebreus, do livro de Hebreus, já que ele, no primeiro capítulo, ele apresenta Jesus como Filho de Deus, no segundo capítulo, ele começa dizendo assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos dele. Naturalmente, ele estava ouvindo que tinham muitos irmãos fracos na fé, desanimando, desistindo, não estavam perseverando em seguir a Jesus. Então, conforme ele diz: olha, eu acabei de revelar para vocês quem é esse Jesus, o Filho de Deus, o Senhor, aquele que está sentado à destra do Pai, que comanda, que dirige, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele pode todas as coisas. Então, preste atenção àquilo que você está ouvindo, aquilo que Jesus veio, ele mesmo veio se revelar para nós, trazer a sua palavra. Preste atenção, guarde a sua palavra no seu coração, para que jamais nos desviemos dele. Porque, assim como ele falou através dos profetas, como nós lemos no capítulo 1, Deus falou pelos profetas, os anjos muitas vezes, como servos de Deus, vieram trazer recados para nós. Agora, nós ouvimos o Filho, Jesus, que veio nos mostrar o caminho a seguir. Então, preste atenção, Jesus Cristo veio para oferecer a sua paz para nós, a sua alegria, a sua justiça. Ele veio para nos comprar, para nos dar esperança, para nos dar a certeza da vida eterna. Jesus veio para nos dar sabedoria, força, alegria, nos ensinar a viver uma vida humilde. Nós vivemos num mundo tão arrogante. Nesse momento mesmo, as nações estão em guerra, um querendo ser maior que o outro. O autor aos Hebreus está dizendo: presta atenção naquilo que Jesus ensinou, naquilo que ele fez, para que não venhamos a nos desviar dele. Primeiro versículo. No segundo, ele continua dizendo o seguinte: porque
Se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Está claro isso, queridos? Ele está dizendo para nós, olha, nós sabemos que Deus sempre falou, criando o universo é uma manifestação do nosso Deus, o Criador, o Senhor, um Deus que criou e sustenta todas essas coisas. Ele enviou anjos para trazerem tantos recados aqui. Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos isso. Quantos profetas ele usou? Os apóstolos hoje que pregam, os evangelistas, os mestres. Jesus usa o seu povo, a sua igreja, ele usa a mim e você para transmitir a sua palavra e estejamos atentos a isso. Mas ele está dizendo, na antiga aliança, quando Deus usava anjos e profetas, aqueles que desobedeceram, que se tornaram rebeldes a Deus, foram castigados, perderam a sua salvação, não conseguiram conhecer a Deus, amá-lo e servi-lo de todo o coração e foram punidos. Então ele diz, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Ele agora vai relembrar como foi o preço altíssimo que Jesus, o Filho de Deus, pagou para nos salvar. Então ele se esteja atento, se Deus sempre falou pelos profetas, pelos anjos, e muitos que negligenciaram, perderam a sua vida, e nós, se negligenciarmos aquele que nos fala através do seu próprio Filho. O versículo 4. Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, Jesus falou, veio trazer a salvação para nós. Veja aqui. Foi confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres. Jesus veio trazer a salvação, nos ensinou, o seu evangelho está aí. Por isso que nós estamos incentivando, leia a palavra de Deus, estude, conheça a palavra de Deus, enche o seu coração, a sua mente da palavra de Deus. Deus confirmou, através de Jesus, dos apóstolos, milagres aconteceram. Quantos milagres e sinais aconteceram e acontecem hoje? É Deus confirmando a sua presença. Em nome de Jesus tudo é possível. Você pode usar o nome de Jesus, clamar pelo nome de Jesus e Deus vai abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. E completa aqui a Trindade, milagre e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Jesus veio nos ensinar o Evangelho. O Pai confirmou com sinais e maravilhas e milagres através do seu poder, da manifestação do poder. E o Espírito Santo, quando ele encontra alguém que é salvo, lavado no sangue de Jesus, que é abençoado, ele distribui os seus dons espirituais. Agora, salvos, nós estamos capacitados com dons do Espírito Santo para servir a Deus. Dom de fé, dom de cura, falar em línguas, a profecia, discernimento de espírito, amar, contribuir, ajudar, abençoar, visitar, presidir. Muitos dons espirituais do Espírito Santo nos capacitam. O que o autor hebreu está dizendo? Escuta, volte-se para a palavra de Deus, firme-se na palavra de Deus. Deus falou, ele nos ama e falou através de profetas, de anjos. Hoje ele falou pelo seu Filho, pelo seu Espírito. A sua igreja está falando, ouça o Evangelho. Aproveite a oportunidade, você que está nos ouvindo, esteja atento se você não conhece Jesus. Nós estamos vivendo dias difíceis, nós não sabemos o que irá acontecer no Brasil, no mundo, daqui para frente. Então a palavra de Deus está vindo para você, ouça Jesus, ouça a sua palavra, guarde o seu Evangelho no seu coração. Muito bem, aqui, depois desse chamado, vamos ler do 5 a 8. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir. Não foi a anjos. Os anjos estão lá no céu, servindo a Deus. A respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo que é o homem para com ele te importes. E o filho do homem, para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo de seus pés. Queridos, olha que coisa linda. O Senhor, quando criou os céus e a terra, ele não deu para os anjos tomarem conta, ele deu para o homem que ele criou. Lá nós vemos o primeiro casal, sua descendência, todo dia ele estava presente, dando sabedoria, dando autoridade, dando poder. Ele deu ao homem, mas, como nós sabemos, o diabo enganou
através do pecado, da mentira. Adão e Eva pecaram, o pecado passou para todos os homens, seus filhos já estavam ali brigando, matando um ao outro por causa de inveja, de ciúme, e o pecado continuou crescendo no coração, e o salário do pecado é a morte. Todos nós ficamos presos a esse inimigo feroz que é a morte, que o diabo lança no coração do homem através do pecado. Mas, como Deus decidiu resolver isso, porque todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, como o Senhor viu que ninguém conseguia obedecer ou servir de coração, Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, que se fez homem, carne e sangue, para que Ele pudesse vencer o pecado como um homem perfeito, ir àquela cruz, derramar o seu sangue. Nós vamos ver detalhadamente agora, mas foi isso que aconteceu. Deus não deu este mundo para os anjos, Ele deu para os homens, para nós perdemos, mas Jesus, nosso Salvador amado, veio e reconquistou tudo para nós, venceu todos os nossos inimigos e nos deu essa vitória. Mas tremendo nós acompanhamos aqui como foi que aconteceu isso. Ele, que desceu da sua glória e se humilhou para reconquistar tudo para nós e nos colocar no seu reino de volta, para vivermos em comunhão com o nosso Deus. O versículo 9 e 10 diz assim: vemos todavia aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória. Ele nunca deixou de ser Deus, sempre foi o Senhor, reinando nos céus e na terra. Mas para a nossa salvação, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Queridos, que maravilha aqui. O próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme nós estudamos a semana passada, o primeiro capítulo, Filho de Deus, para nos salvar, para ser o nosso Salvador, assumiu a forma de homem, nasceu da Virgem Maria, ali, tudo projetado pelo nosso Deus, viveu como menino, cresceu, aos 30 anos de idade começou o seu ministério, chamando seus discípulos e vivendo entre eles, e sujeito ao sofrimento. Imagine o próprio Jesus, o próprio Deus, vivendo com aqueles 12 ali, com os vizinhos, e você sabe como é viver nesse mundo. Imagine o próprio Deus se humilhando dessa maneira, o que ele ouvia, o que ele via diariamente na sua vida cotidiana. Mas essa foi a sua posição. E o apóstolo Paulo, mais à frente, diz que ele humilhou-se de tal maneira, tomou a forma de homem, a forma de servo, porque ele veio com um propósito, não de desfrutar dos prazeres dessa vida, desse mundo, mas ele veio para nos mostrar o caminho da salvação, ele veio para vencer o nosso inimigo, que é o diabo, a morte. Ele veio para ir àquela cruz sobre o seu corpo, levar os nossos pecados, as nossas dores, toda a maldição, nos perdoar. E ele fez isso porque tornou-se um homem perfeito. Jesus nunca pecou, foi tentado, mas nunca pecou. Mesmo como homem, viveu como um homem perfeito. Por isso foi aquela cruz, morreu por mim, por você, e Deus aceitou o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E continuando no versículo 11, vai acompanhando aí, como é maravilhoso esse amor de Jesus por nós. Ora, tanto que santifica, Deus que santifica a Jesus, quantos que são santificados nós, provém de um só. Jesus, tornando-se homem perfeito, nós somos santificados pelo nosso Deus. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Queridos, que maravilha! Nós nascemos em pecado, por causa do pecado de Adão, a nossa natureza é pecaminosa. Nós já vivemos aqui caminhando para a morte, para a destruição eterna. Mas Jesus nos amou tanto, que veio a esse mundo, humilhou-se, tomando a forma de homem, vivendo entre nós.
E ele não se envergonha, da mesma maneira como o Pai santificou como homem perfeito, nós somos santificados também pelo Pai. Por isso Jesus não se envergonha de mim nem de você. Ele nos comprou com seu sangue. Ele sabe o valor da nossa vida. O valor da tua vida, meu irmão, minha irmã, é o sangue de Jesus Cristo. Você tem valor. E lavado pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo veio habitar em você. A palavra de Deus está contigo. O Espírito Santo vai te ajudar, te falar, te dirigir, te usar, capacitar com os dons espirituais, conforme nós vemos aqui. E Ele vai te usar para que muitos o conheçam. Jesus não se envergonha de nós. Levante a sua cabeça, jogue essa depressão para fora. Levante a sua cabeça e lembre-se, eu pertenço ao Senhor. Esse recado do autor aos Hebreus aqui é para o povo de Deus, para a igreja. Na época, muitos estavam em dúvida, fracos. Se você está assim, meu querido, essa palavra é para você. O Espírito Santo está falando para você. Levanta a tua cabeça. Jesus já pagou o preço por mim, por você. Ele tornou-se um homem perfeito. Ele morreu em nosso lugar para levar nossos pecados, nossas dores, nossas maldições, as transgressões. E com isso, Ele nos perdoou e Ele ressuscitou. E a vitória continua. Acompanhe aí. O versículo 12 e 13. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos. Olha, a meus irmãos, está profetizado isso. Na Assembleia te louvarei. E também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que me deste. Comunhão, Jesus está falando que nós somos irmãos, que nós somos filhos, nós estamos ligados. Como em João 17 ele faz aquela oração por nós. Jesus tem prazer de estar comigo e com você. Que você aumente esse desejo no seu coração, de buscar a Deus. De madrugada levante-se, dobre os seus joelhos, ore, chore, clame, fale com o Senhor, medite na sua palavra, ame a palavra de Deus, é ela que satisfaz a nossa vida. Jesus não tem vergonha de nós, Ele nos chama de irmãos, Ele nos chama de filhos. Nós estamos unidos em uma só família. Louvado seja o nome do Senhor. Continua aqui. Você pensa que acabou? Acabou? Não, tem mais. Versículo 14 e 15. Está acompanhando aí? Hebreus 2, 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele também participou dessa condição humana. Nós somos carne e sangue. Jesus também assumiu carne e sangue. Para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Queridos, aqui está o segredo, o âmago, o diamante do Evangelho. Jesus Cristo, para nos salvar, nos libertar, Ele assumiu a condição humana semelhante a mim e a você, só que Ele nunca pecou. O seu corpo foi um corpo totalmente santo. Ele nunca pecou, tentado, nunca pecou. Ele venceu. Por isso, Ele ofereceu um sacrifício única vez, para sempre. E o Pai aceitou. O justo morreu por um justo. O santo morreu pelo pecador. Uma vez, para sempre, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, levou sobre si todo o nosso pecado, nossas transgressões. E sabe que Ele fez isso? Depois, Ele venceu a morte, ressuscitando. O diabo, desde Adão e Eva, lança no coração do homem o pecado. E o salário do pecado é a morte. É por isso que o homem nasce rebelde, arrogante, nos enchemos de pecado, porque nós vivemos com medo da morte. Não sabemos o dia de amanhã, inseguros, fracos. Mas, quando Jesus morreu naquela cruz, Ele venceu o diabo, porque Ele ressuscitou. E aí, o que aconteceu? Ele nos libertou. Nós somos livres. Você pode afirmar aí, com a sua família, nós somos livres em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, quem tem Jesus no seu coração, não vive com medo do dia de amanhã, não vive com medo da guerra, da doença, do mal, essa situação que estamos vivendo, todo mundo apavorado, desesperado, pessoas depressivas, quantas pessoas ricas e famosas estão tirando a sua própria vida, destruindo a sua vida. Isso é o pavor da morte, o terror, está dentro da alma, do coração do homem. Mas se você tem Jesus, o autor dos Hebreus está nos explicando muito claramente, se você confia nele, se você entregou a sua vida a Ele, a vitória da cruz é para você.
Ele te libertou da escravidão do pecado, do ódio, da violência, do mal. Você tem paz no seu coração, tem esperança. E quando fechar os olhos aqui, vai estar com o Senhor para sempre, viver com Ele, reinar com Ele eternamente. Tem mais. Versículo 16. Pois é claro que não é a anjos que Ele ajuda. Tudo isso que Jesus está fazendo, o autor Hebreus está dizendo, não foi aos anjos não, porque os anjos estão lá no trono de Deus, estão com Ele. Mas Ele faz tudo isso pelos descendentes de Abraão. Lembra quando Deus faz aquela aliança com Abraão? E diz, Abraão, levanta, vai embora. Eu vou te dar uma terra, eu vou te dar um povo, vou transformar a tua vida, você será pai de multidões. Quem você abençoar será abençoado. Quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Eu? Mas como pai de multidões? Senhor, eu já estou com a idade avançada, minha mulher também não tem nenhum filho. Mas a promessa do Senhor, Ele cumpre. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Creia. E o Senhor, como nós sabemos, Adão lá com 100 anos de idade, Sara, nasceu Isaac. Abraão, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, que são os patriarcas aí, e veio toda a descendência de Abraão, e Davi, e Jesus, a igreja, Cordeiro, Kátia, Alcidésio, Marise, Mendonça, todos nós que entregamos nossa vida a Jesus. Pois é claro que não é a anjos que Ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Tudo que Jesus fez, preste atenção, não se esqueça, foi por mim e por você, por nos amar, para nos libertar, para nos transformar. O 17. Por esta razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Veja, irmãos, a humilhação de Jesus para nos redimir, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Estamos descobrindo mais pérolas, mais pérolas, mais pérolas. Estamos ouvindo aqui que Jesus, para realizar tudo isso, Ele tornou-se semelhante a seus irmãos, a todos nós. Homem, como um homem perfeito, para que, através disso, Ele tornasse o sumo sacerdote misericordioso, fiel a Deus. Deus aceitou o seu sacrifício como um homem perfeito e Ele tornou-se o nosso sumo sacerdote. Está dentro do Pai nesse momento, intercedendo por mim e por você. Na cruz Ele realizou a propiciação pelos nossos pecados, o perdão, a paz e a esperança, restaurou totalmente a nossa vida e hoje, creia, você não está sozinho. Ele é o nosso sumo sacerdote, é Ele que nos representa diante do Pai. O diabo aponta o dedo para nos acusar, para nos destruir, nos jogar no chão, mas o nosso sumo sacerdote está lá intercedendo por mim e por você. Neste momento, Ele está pedindo ao Pai por mim e por você. Ele está pedindo que sejamos cobertos pelo seu sangue, que o Espírito Santo esteja sobre nós, guardando a nossa vida e a nossa família. Foi por isso que Ele humilhou-se como homem, como servo, até a morte de cruz, tornando-se maldito, humilhou-se, assumiu a condição humana, tudo que estava sobre nós para nos destruir, nos condenar eternamente. O Senhor assumiu, tomou sobre Ele, e então hoje Ele venceu, foi exaltado à destra do Pai e intercede por nós. Louvado seja o nome do Senhor. E para terminar, versículo 18, porque, tendo em vista o que Ele mesmo sofreu quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Louvado seja o nome do Senhor. Por tudo que Jesus sofreu, Ele venceu toda a tentação. Você sabe o quanto Jesus foi tentado? Pelos homens, pelos judeus, pelos romanos, pelos demônios, pelo diabo. De todas as maneiras Ele foi tentado, mas Ele venceu. Ele nunca caiu em tentação. Por isso, por Ele ter vencido as tentações, Ele também nos ajuda e não nos deixa cair em tentação, conforme oramos na oração do Pai Nosso. O Senhor não nos deixa cair em tentação. Ele venceu os nossos inimigos. Ele venceu o pecado, o mundo, a morte e o diabo. Ele nos libertou, Ele nos livrou. Queridos, é esse recado que o
o autor aos Hebreus aqui está ensinando para todos nós. Nós estamos terminando aqui e que você guarde essa palavra no seu coração. Tudo que ele realizou foi por nós. Ele é o Filho de Deus, o Senhor eterno, que reina, que se domina sobre tudo e sobre todos. E tornou-se homem, humilhou-se até a morte de cruz. Ele tomou o meu lugar e o seu lugar. Então viva assim, viva confiando no Senhor de todo o seu coração. Meu querido irmão, minha querida irmã, e você que ainda não entregou sua vida a Jesus, faça essa decisão hoje. Siga Jesus Cristo, entregue sua vida a Jesus, entregue a sua família a Jesus. Ele é a nossa única esperança. Ele já realizou tudo por nós. Eu quero orar por você. Pai querido, obrigado, Senhor, por tua palavra tão clara para nós, que possamos, Senhor, ouvir e guardar no nosso coração aquilo que fizeste, aquilo que nos ensinaste, para que jamais venhamos a nos desviar de Ti, conforme diz a Tua palavra. Eu te peço, Senhor, que Teu Espírito fale ao coração de cada família, cada irmão, todos que estão acompanhando essas mensagens, Senhor, que sejam salvos, curados, libertos, transformados, porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Te louvamos, Senhor, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e todos digam amém. Glória a Deus. Eu queria cantar uma música com você. Você sabe que é um corinho bem pequenininho, Fite os Olhos em Cristo. Você sabe que eu gosto dessa música, né? Bem pequenininho. Vamos cantar, vamos louvar a Deus. É uma mensagem curta, são 4 linhas só, uma estrofe, 4 linhas, e nos fala que quanto mais nós olhamos para Jesus, é um resumo dessa mensagem de hoje, quanto mais olhamos para Jesus, ouvimos a Jesus, seguimos a Jesus, mais o mundo vai se apagando, e nós vamos seguindo em frente para o alvo, que é Cristo Jesus, o único que preenche a nossa alma, a nossa vida. Vamos cantar, a Igreja Cristã Nova Vida de Olinda conhece, ama esse corinho, vamos cantar juntos com muita alegria. Glória a Deus. Fite seus olhos em Cristo, contemplemos a glória do Pai, e o mundo aos poucos se apagará sobre a luz da glória de Fite seus olhos em Cristo, contemplemos a glória do Pai, e o mundo aos poucos se apagará sobre a luz da glória de... Cante mais uma vez. Fite seus olhos em Cristo, contemplemos a glória do Pai, e o mundo aos poucos se apagará sob a luz da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que o Espírito Santo enche o seu coração, sua família, nossa igreja, que o Senhor abençoe essa cidade de Olinda que amamos, que o Senhor abençoe o Nordeste, que o Senhor abençoe o Brasil, que o Senhor tenha misericórdia dessas nações. Queridos, esta semana, permaneça de joelhos, vamos orar, vamos clamar a Deus. Não se apresse, não se desespere, fique calmo, confie no Senhor e na sua palavra. Nós vamos vencer isso aí, em nome de Jesus. Amém? Só para lembrar a você, nessa terça-feira, nossa reunião de oração, 20 horas no Zap. Se você quer participar, entre em contato conosco, nós vamos te orientar. 1 hora e meia de oração, clamando a Deus. Quinta-feira temos o culto, a pregação da Palavra de Deus também.
para abençoar a sua vida. Amém? Que você tenha assim uma semana muito abençoada, a sua família, cuide da sua família, guarde, proteja a sua casa aí e se aproveite as oportunidades e abençoe a vida de alguém. Amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a unção do Espírito Santo permaneça sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a igreja do Senhor, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente.